Olá, meu irmão, minha irmã, que bom que estamos juntos para ouvir o Evangelho desse dia 12 de abril de 2024. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão querido, minha irmã querida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Vamos escutar uma pequena reflexão desse evangelho de hoje. 2 pontos que eu vou falar um pouquinho. Primeiro ponto, no versículo 6. Disse isso para pô-lo à prova, porque ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Jesus, ele gosta de fazer essas pegadinhas com a gente, com nós, amigos, com aqueles que estão dispostos a aprender com Jesus. Os discípulos estavam aprendendo. E nós também, na nossa caminhada, temos que aprender também com os acontecimentos. Deus fala muito nos acontecimentos. Muitas vezes Deus fala no que aconteceu, no que está acontecendo. A gente tem que aprender também com as demoras de Deus, que não é demora, mas o Senhor dá na hora certa. A gente acha que Deus está demorando, mas Ele está caprichando. Na hora dele, Ele dará aquela graça que a gente tanto quer, tanto pede. Aprender com a palavra. A gente aprende também com a palavra de Deus, com o irmão que está ao nosso lado e etc. Segundo ponto, o milagre dos pães. Para Jesus fazer o milagre, tinha que ter 2 peixinhos e 5 pães. Se você dê para Jesus o que você tem, o Senhor, ele se utiliza do que nós temos. Ele gosta de se utilizar do que temos e do que somos. Ele quer que fazemos a nossa parte. A nossa parte é confiar nele, é entregar a ele. Mas sempre Jesus se utiliza daquilo que nós temos, daquilo que nós somos. E ele faz um milagre. Seu salário, falando para mim e para você, o seu salário é pouco? Você acha que não vai dar para suprir as despesas? Dê para Jesus. Esse é seus peixinhos. Esse é os seus dois peixes. Você tem somente o seu desemprego? Dê para Jesus o seu desemprego. Se é o que você tem, dê para ele. A sua doença, o seu impossível, dê para Jesus. Aquilo que te atormenta, o que está tirando talvez o seu sono, a sua ansiedade, a minha ansiedade. Dê para Jesus.
até o seu pecado, até o meu pecado eu tenho que dar para Jesus. Se você só tem isso, entrega os seus 2 peixinhos e os seus dois peixinhos e seus 5 pães. E o Senhor, que é o mesmo de ontem e de hoje, fará o milagre. Até o nosso pecado, o Senhor tira coisas boas, se nós confiar a Ele. O grande ladrão ao pé da cruz, quando confiou a Deus a sua vida, o Senhor lhe deu a salvação eterna. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Naquela hora, o ladrão não tinha nada para oferecer a Jesus. Ele só tinha o pecado dele. Ele mesmo disse, ele não fez nada de injusto. Nós sim estamos pagando, estamos aqui porque merecemos. Então ele só tinha o pecado para oferecer para Jesus. E quando ele ofereceu, o Senhor deu para ele a salvação eterna. O Senhor multiplicou os 5 pães e seus 2 peixinhos, que era o seu pecado. Que Deus nos abençoe. Amém.